Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube e sente charlado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TNT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa Linha da Frente. Para hoje trazemos um tema interessante e pertinente. Vamos falar do patriotismo, mas antes de irmos ao debate, vamos à apresentação do nosso painel da noite. Começo já consigo, Marcial Macom. Muitíssimo boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas do painel e à nossa linda plateia. Boa noite e cá estamos mais uma vez, depois de uma semana, de um interregno de uma semana, estar de volta ao programa é uma honra. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Desde já pode avançar com o seu ponto prévio. Bom, num destes programas eu teria trazido aqui como ponto prévio a questão da escola secundária de Laulane, a escola secundária de Machazine, onde o diretor da escola, de forma unilateral, teria deliberado que os jovens de Machazine não podiam ter acesso ao campo, não podiam jogar, não podiam ter acesso a atividades desportivas dentro do campo, sendo que aquela escola era reconhecida nos meandros do desporto por práticas do basquete, tanto no basquete show, chegou a posições cimeras, e esses jovens que teriam participado deste processo todo sentiam-se revoltados, de tal maneira que já fizeram documentos oficiais, tentaram conversar com o diretor da escola e de forma unilateral ele deliberou que não tivessem acesso. Exato. E esta semana, no final de semana passado, os jovens de forma voluntária tomaram a decisão de ir invadir a escola, invadir o campo para terem que jogar. E a direção da escola chamou a polícia. No entanto, a polícia, quando chegou no local, se apercebendo do que estava a acontecer e a quantidade de jovens que estavam no campo simplesmente para jogar, percebeu que se tratava de uma decisão absurda do diretor da escola, tentou entrar em contato com o diretor da escola, convidou o diretor da escola a aproximar-se destes jovens para perceber qual é a dificuldade destes jovens estarem a jogar. Alegava antigamente que era problema de tangerinas, porque roubavam tangerinas, mas até hoje estamos a proibir jovens de jogar por causa de tangerinas. Curiosamente, ali naquela mesma zona tem uma igreja, a igreja católica Santa Josefina Baquita, que também os jovens daquela igreja submeteram uma carta daquela escola a pedir espaço para jogar, e este diretor, de forma exclusiva, recusou até hoje, não deu despacho a este pessoal. Quer dizer, aquele lugar virou um lugar de confronto e de desmandos do diretor da escola, e assim estes jovens todos daquela zona estão revoltados com a postura desse diretor. E eu, como um jovem que nasci naquela zona, cresci naquela zona, também me sinto revoltado com essa postura, porque uma das formas de a gente solidificar a nossa juventude e mantê-la saudável é na prática do desporto, e não com essas atitudes macabras que o diretor tem tomado. E aqui ter em conta que os jovens devem estar ocupados para não entrarem no mundo da criminalidade e também do consumo do álcool. Boa noite, Graça Legal. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham neste momento, aos meus colegas do painel e a todos. Muito obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Pode avançar com o seu ponto prévio. Bom, o meu ponto prévio hoje é ligado à Idilidade da Beira. Foi inaugurada dias atrás uma escola em Nharimui, né, onde a Idilidade construiu uma escola de raiz com salas, bloco administrativo, ofereceu também 2 motorizadas e já existia um local onde as crianças estudavam, mas não tinha condições mínimas para as crianças lá estudar. E a Idilidade entendeu construir uma escola para que as crianças pudessem estudar em condições melhores. O que me espantou é que a direção da escola, no momento da inauguração, da entrega da escola, porque é sabido por todos que não é responsabilidade do município erguer ou construir escolas ou instituições públicas, mas sim é função do governo central, e a Idilidade entendeu depois
da construção do término, da construção da escola, entregar a quem é de direito, para que pudesse apresentar à população. Contudo, não se fizeram presente, a administração também não se fez presente e o município mesmo assim entregou a escola. Bom, venho repudiar esta ação, porque as crianças daquela localidade tinham que atravessar uma autoestrada para ir à escola, onde colocavam-se em risco, tinham que, né, discutir com os caros e mais em diante. E tendo aquela escola mais próximo de ti, era um ganho para a comunidade e para a direção da escola também. Então, eu penso que das outras vezes é necessário se fazer diferente e acolher esses atos. E os outros municípios também poderiam fazer o mesmo, erguerem escola nas zonas rurais, por forma a dinamizar. Essa escola foi erguida com o imposto do cidadão, mas também com a ajuda de alguns parceiros. Penso que os outros municípios também podem tentar buscar financiamento para melhorar ou criar condições melhores no setor da educação. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença, Graça Lical. Benildo Pinto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Saúdo a si, aos telespectadores, saúdo também os que estão aqui comigo no painel e também a linda plateia, especialmente, e permita-me dizer isso ao Inocêncio, que já o conhecia em outros meandros, mas é um prazer muito grande ter aqui de forma presencial, ao qual desde já quero pedir para no final tirar uma fotografia consigo. Muito obrigado. Exato. Pode avançar com o seu ponto prévio. O meu ponto prévio está relacionado à suspensão da greve dos médicos, que vem dar uma resposta muito positiva àquilo que era os anseios de todo o povo moçambicano. Se assim Portanto, está satisfeito, não é? Satisfação é uma coisa muito subjetiva e não posso dizer, mas pelo menos surge como uma lufada de ar fresco a alteração, por exemplo, dos interlocutores, do diálogo com os médicos e, sobretudo, esta ação quase que imediata depois da alteração dos interlocutores, a qual ditou a suspensão da greve, portanto, dos médicos. E é importante, a partir de agora, começar-se a fazer um trabalho de fundo nesse diálogo que vai ser estabelecido, de modo a que o país não possa parar, sobretudo naquele setor que é muito nevrálgico para a vida das pessoas, que é o setor de saúde. Muito obrigado. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Para finalizarmos a apresentação do nosso painel, temos cá conosco, não é? A Telma Yolanda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Gostava de agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar aos meus colegas do painel, a maravilhosa plateia e a todo o povo moçambicano. Seu ponto prévio. Em relação ao ponto prévio, irei me aliar ao ponto levantado pelo colega, dizer que é gratificante se já temos, no mínimo, a suspensão, não estamos satisfeitos, mas já é um passo dado. Eu gostava aqui das negociações que forem a fazer, que sejam negociações definitivas, que tragam solução para os médicos, assim como para a população, porque já viemos a cantar há dias sobre a questão das consequências da greve dos médicos e a posição do governo. Na verdade, entre ambos, os que sofrem são os utentes dos hospitais públicos, que é a população nesse caso. Exato. Então, gostávamos que o governo tomasse uma medida satisfatória, tanto para os médicos como para a população. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Telma e Yolanda. Permitam também saudar a nossa plateia e, caso haja um ponto prévio, podem apresentar, estejam livres. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu nome chama-me Santo Joaquim Fernando e meu ponto prévio é a situação dos médicos em Moçambique. Fiquei feliz por saber o Presidente da República, né, correspondeu, mas num momento também, num momento crítico. E
E também o Presidente da República, antes de responder para mim, ia demitir o Ministro de Saúde, porque mostrou incapacidade de resolver os problemas. Ele não vai resolver problema quando mantém o ministro no piloto, porque vai resolver problema com os médicos e mantém aquele ministro. E o ministro foi tirado da comissão, aquela comissão que estava a negociar. Porque agora quem está à frente é o primeiro-ministro. Aí estamos a semear mais de desentendimento. Porque às vezes que negocia, acho que com o primeiro-ministro, eu sou ministro de saúde. Agora, para mim, o presidente da República devia dar carta de dispensa para o ministro de saúde. Porque não fez nada. Mostrou que entrou naquela cadeira por descovismo. Não está a mostrar capacidade de trabalho. Nós temos médicos capacitados na área do ministro de saúde. Estão fora. E dizer que está resolvido. Mas há quem diz que quando a pandemia da Covid-19 esteve a vigorar no mundo e no nosso país, o ministro deu muito de si, não é? Para combater esta doença no país. Não sei, lá nos Estados Unidos, eu que sou moçambicano, não. Eu desmento essas pessoas porque acompanhei a situação em carne e osso. E o ministro sempre mostrava incapacidade. E o resultado foi este, dos médicos. É este o resultado. Exato. Agora, para mim, o presidente da República devia dar carteira que o senhor vai lá sentar em casa. Porque não vai resolver nada. Obrigado, já ficou o essencial. Inocêncio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos aí em casa, aqui Inocêncio Manique. O meu ponto prévio também, queria cá acrescentar num companheiro que o ministro tinha de ser demitido. Porque no meu ponto de vista, o ministro, para mim, parece um psicopata, um sociopata, que não consegue responder aquilo que é um caso um bocadinho mais delicado. No meu ponto de vista, a primeira coisa que ele tinha de fazer é entender que vidas se estão a perder. E o ministro não entendeu isso. O que ele fez, ele veio e trouxe ameaças. Então, é de saudar a atitude do Presidente da República. Okay. Por quê? Porque o Presidente da República veio, rebaixou-se e admitiu que uma e outra coisa estavam erradas e trouxeram nova forma de negociar. Mas, do meu ponto de vista, ainda existe um pequeno erro. Existe um pequeno erro porque os médicos estão aí, mas os enfermeiros também já trazem uma outra greve. Exato. E os médicos sem enfermeiros, eu acredito que as coisas não estarão assim muito boas. Na sua opinião, o nosso governo está em altura de resolver este conflito? O governo moçambicano, no meu ponto de vista, não está em altura de resolver isto, porque por uma questão de má fé. Por uma questão de má fé mesmo, porque eles não têm um amor ao próprio. Não têm um amor ao próprio, porque se tivessem um amor ao próprio, esta situação já tinha ter sido resolvida há bastante tempo. Sabes, não se brinca com saúde. Não se brinca com saúde. O que está-se a fazer aqui, se está a brincar com saúde. E tu levares uma injeção e dares a uma criança de 5 anos para poder te fazer coisa, te injetar. Então não faz sentido. Deram-nos muito tempo os estagiários. Quantas vidas foram perdidas durante todo este tempo? Acreditamos nós que é um governo que está capacitado para poder responder à situação do povo moçambicano? Se só a situação da saúde não consegue responder, vamos lá olhar já para as demais situações. Então, o governo não está preparado. Está na hora de nós, como jovens e sociedade moçambicana, abrirmos os olhos. Exato. Muitíssimo obrigado, Inocêncio. Fazendo uma ponte com o seu ponto prévio, importa referir que neste período em que vigora a greve dos médicos, mais de 620 pessoas perderam a vida e neste número 130 crianças, não é? Uma situação muito lamentável que mereceu a suspensão da greve por parte dos médicos. Marcial Macome, mais uma vez, boa noite. Vamos para o debate. Patriotismo. O jovem moçambicano é ou não patriota? Bom, o jovem moçambicano é patriota, sim, mas é preciso perceber em que perspectiva essa noção de patriotismo, ela
é muito anterior e sempre nós trazemos ela quando estamos em crise. Quando os Estados estão em crise, quando os países estão em crise, Exato. sempre recorrem à noção de patriotismo, recorrem à noção de identidade para salvaguardar os interesses da nação. E foi assim na época da colonização. Os moçambicanos, movidos pelo espírito de patriotismo, juntaram-se e lutaram contra o colonialismo. Houve a substituição do colono pelo outro colono. Entretanto, a noção de patriotismo foi se transformando na tentativa de busca de uma coisa que unificasse os moçambicanos, que foi chamada a ideia de o conceito de identidade cultural. Quando se buscou a ideia da identidade cultural em Moçambique, na época de 77, desde a luta de libertação, a proclamação da independência, quando no Congresso o Partido da Cor de Sangue traz a ideia da unidade nacional, Exato. A ideia de quebrar a tribo para construir a nação, era na tentativa de buscar essa ideia de patriotismo, manter esse espírito de patriotismo. Então, esta noção de identidade cultural, essa noção de patriotismo, ela já é de muito trazida em situações de crise. Exato, mas como para a melhor explicação do telespectador e o internauta que está lá em casa, o que é patriotismo, não é? Depois vamos para a pergunta que ele fez anteriormente. Bom, patriotismo seria o reconhecimento e a valoração dos símbolos do território, do espaço geograficamente delimitado para um determinado povo. Neste caso, Moçambique, salvaguardar os interesses de soberania de um Estado moçambicano seria uma ação patriota, desde salvaguardar o território geográfico, os limites geográficos e os valores culturais. É uma ação patriótica. Mas isso é muito limitado, até porque as práticas culturais são dinâmicas e nos impõem uma noção de patriotismo aberto. O patriotismo atualmente já não pode ser discutido de uma forma regional, geográfica. Há debates agora, por exemplo, há conceitos como panafricanismo, são conceitos também patriotismo dentro de um contexto, dentro de uma esfera maior, que seria, neste caso, o continente. Existe um conceito que foi fundado por Aimé Césaire e Leon Damas e Leopoldo Senghor, da negritude, também era um conceito patriótico. Exato. Pode dar exemplos concretos de patriotismo? Respeitar os símbolos. Aliás, o hino nacional que somos obrigados a cantar. Respeitar o hino nacional. Na época, quando ainda estávamos naquela época dos chicotes, os mais velhos conhecem muito bem essa época. Quando se entoava o hino, ninguém podia passar. Todo mundo devia ficar em sentido. Era um símbolo de reconhecimento patriótico de um símbolo nacional. O hino nacional era um símbolo em que todos nós nos revíamos nele. Embora fosse um hino, em algum momento, partidário, na época do Viva Viva Frelimo, né? Era um símbolo que todos os moçambicanos eram obrigados a respeitar. O outro exemplo de patriotismo, o bilhete de identidade, o nosso bilhete de identidade é um exemplo de patriotismo. Quando nós estamos fora, somos identificados por moçambicanos, de moçambicanos. É porque isso é patriota. É um símbolo patriota. O nosso passaporte também pode ser considerado um símbolo patriota. Exato. Então, aqui o nosso território, os nossos limites, as nossas fronteiras, ao transgredir esse lugar, significa que ao invadir esse lugar, invade-se a nossa soberania e, consequentemente, invade-se o nosso local e somos convocados a defender em honra ao nosso patriotismo. Exato. Muitíssimo obrigado, Macome. Telma e Yolanda, como jovem, sente que contribui de alguma forma para o crescimento do nosso país? Falando de mim particularmente ou dos jovens no geral? Particularmente, primeiro. Particularmente, sim, ainda que seja de forma indireta, contribui, sim. Uma das contribuições
é esta, neste momento. Outra é a nível acadêmico. Tenho produzido alguns artigos científicos que sejam de interesse social, de interesse econômico. Então, sinto que, de alguma forma, ainda que eu não tenha um espaço de poder decidir diretamente nas políticas do país, a minha intervenção, onde posso, seja nas redes sociais, seja na academia, de certa forma, sim, contribuo. E os jovens identificam-se com a pátria moçambicana ou não? Bom, para responder a esta questão, teria que também trazer uma base, não apenas dizer sim ou não. Mas falar de patriotismo é falar de amor à pátria, amor aos símbolos nacionais, como dizia o Macomb, identificar-se com a sua bandeira, com a sua cultura, com a sua língua. E em relação a esta questão de patriotismo, digo que para Moçambique em particular pode existir um desafio, mas por uma questão histórica, voltando à questão do colonialismo português. Okay. Moçambique é um dos países que é caracterizado por variedade linguística, razão pela qual trouxe-se a língua portuguesa como língua oficial, como uma língua que poderia nos identificar, que traria a identidade nacional, porque pela variedade linguística trazida pelo colono, porque eles usaram a língua como uma das estratégias de nos separar, porque não conseguíamos nos entender. Até agora nós podemos passar para uma das zonas da região norte em que nós não conseguimos perceber a língua local deles, mas estamos no mesmo país. Tanto que eles também podem vir para cá e não perceberem Tsonga. Então, a questão de identidade nacional é uma questão de patriotismo e identidade nacional, é uma questão que estamos a construir diariamente. Okay. Então, dificilmente diria que o jovem é 100% patriota, mas eu sei que temos muitos aspectos em comuns para nós dizermos que sim, somos patriotas. Mas no patriotismo também, por conta da questão da democracia, porque para seres patriota também tens que exercer a cidadania. Em algum momento podemos ter divergências em áreas políticas, em ideologias. Então, o jovem em Moçambique, sim, é patriota, pode não intervir da mesma maneira na sociedade, mas ele é patriota, sim. Exato. Benildo, o governo tem incentivado os jovens para que se identifiquem com as causas do país ou não? Os jovens estão identificados com a pátria moçambicana ou não? Muito bem. Essa questão é muito profunda e há motivos para sentir orgulho da sua pátria? Requer um certo recuo no tempo, se calhar não tão longínquo assim, pelo menos até ao período da independência, em que esses conceitos de patriotismo foram muito difundidos e, sob o ponto de vista de estratégia de governação, foram introduzidas medidas que conduziam a todos os moçambicanos a terem um sentido de pátria. Estamos a falar, por exemplo, da componente das aldeias comunais e outras mais ações. Aliás, se recuarmos um pouco mesmo, a ideia de unidade nacional está profundamente alicerçada à necessidade de desenvolvimento deste sentimento de amor à pátria, às nossas coisas, aos nossos recursos, aos nossos símbolos. Portanto, evidentemente que houve um processo de lá até então, desde a mudança de regime e outros mais desafios que foram colocados na nata do dia e da governação, e que podemos, hoje em dia, mais do que perguntar se há investimento, é perceber quais são os desafios atuais em relação àquilo que é o patriotismo. Como é que eu, onde vivo, onde moro, me comporto em relação ao que é nosso. Se, porventura, eu estou numa via pública e um cidadão embate contra um posto de iluminação, que é um bem público, que é meu enquanto moçambicano, no meu sentido patriota, o que é que eu faço em relação a essa questão? Portanto, são esses
novos desafios que se calhar era importante refletirmos em volta dele, porque nós temos que olhar o bem público, os nossos recursos, os nossos símbolos como nosso. E a pergunta mais profunda seria: quais são os desafios atuais em relação ao patriotismo e quais são as dinâmicas que podem ser empreendidas com vista a adequar essa componente de sentimento de pertença, de amor e de que os recursos são também meus enquanto moçambicanos para a realidade atual. Exato. Muitíssimo obrigado. Graça Licau, faço-lhe também a mesma questão. Como jovem, identifica-se com as causas do país e também acha que o governo tem contribuído, tem incentivado o mesmo jovem a identificar-se com a pátria moçambicana? Bom, obrigado. O que tem acontecido no nosso país até que nos últimos tempos tem se abordado o assunto. Há dias atrás, o presidente da Secretaria de Estado de Juventude tocou esse assunto numa das suas apresentações na Universidade Eduardo Mondlane. Okay. Mas é importante também perceber um outro lado da moeda. Primeiro, para eu, Graça, como jovem moçambicana, ser patriota ou me identificar e me orgulhar do meu país, eu tenho que ter razões para me orgulhar do meu país. Então, é fundamental que primeiro existam condições, antes do Estado incentivar ou criar mecanismo de abordar com mais frequência esses assuntos, é fundamental também que crie condições mínimas para que essa juventude se orgulhe de ser jovem. Existem ou não essas condições para que esse jovem sinta-se orgulhoso? Definitivamente não existem. Primeiro, a questão da liberdade de expressão, a violação dos direitos humanos. Um jovem precisa dizer como se sente ou expressar-se. Encontramos no papel que é direito do jovem se expressar, ou seja, é legal, mas na prática esses mesmos direitos são violados. As condições mínimas para eu, como jovem, me manter no meu país, desde o acesso à educação, à saúde e outros fatores, a própria proteção minha. Se eu me sinto insegura no meu próprio país, eu não tenho motivos para me orgulhar deste mesmo país. Então, partimos primeiro da base para depois chegarmos nesse nível de tocarmos no assunto orgulho. Primeiro devem existir condições para que esse jovem se orgulhe, para depois incentivar esse jovem a se orgulhar. Exato. Vamos à plateia para poder colher opiniões relativamente ao assunto em debate nesta noite de 24 de agosto de 2023. Alguém já tem o microfone aí? Boa noite, seja bem-vindo. Eu chamo-me Saída Bílio, em representação ao partido MDM. Exato, seu contributo. Sim. Quanto ao nosso tema de hoje sobre o patriotismo, no meu ponto de vista, acho que estamos muito retardados em termos de patriotismo. Cada cidadão, neste momento, não se sente patriota deste país porque há várias razões, no meu ponto de vista. E quais são essas razões? Primeiro, porque para se ser patriota tem que se amar a pátria. A pessoa se identificar pelos símbolos nacionais e não se identificar por pessoas. Uhum. É muito comum em Moçambique, muito mais na Assembleia da República, vermos os nossos deputados a exaltarem líderes políticos, em vez de exaltar a nossa pátria. Porque o patriotismo é algo que se ensina. Então, nas nossas escolas, ensina-se pouco sobre amar o Moçambique. Exato. E vou mais atacar o nosso governo. Porque, no meu ponto de vista, acho que patriotismo, primeiro, é pensar no conjunto como todo. Toda a população moçambicana. Pensar no Moçambique, não é? Pensar no Moçambique é pensar no povo moçambicano. Como é que o governo, em primeiro lugar, lesa a pátria em contratar dívidas ocultas, lesando o povo? O governo, primeiro, deixou de ser patriota porque pensou no próprio estômago. Porque alguns cidadãos se beneficiaram daquele valor. Em contrapartida, muitos ficaram a sofrer e até hoje estamos a sofrer. Então, exato, de que modo eu posso ter orgulho de que tenho orgulho do meu país?
Me lembro uma vez um cidadão moçambicano esteve no programa American Got Talent. Ok. Então ele, quando foi perguntado de onde que vinha, ele disse, "Unfortunately, I'm Mozambican." Isso significa que aquele cidadão não está orgulhoso, porque até fora somos conhecidos de mau exemplo. Porque os nossos líderes são mau exemplo em primeira mão. Então, eu pessoalmente, a educação está mal, a saúde está mal, e as estradas estão mal. De que modo eu posso me orgulhar Portanto, de há ser muita gente moçambicano? que não identifica-se como moçambicano. Principalmente as pessoas que estão fora do país, não é? Não, eu pessoalmente me identifico como moçambicano, mas o meu patriotismo está muito fraco. Por exemplo, eu posso querer, por exemplo, estou no Chapa, por exemplo, vejo polícia subornar outro cidadão. Eu vou me calar, não vou ajudar aquele outro. Então, quer dizer, quando o cidadão não tem a consciência de que não deve fazer aquilo e deixa os outros fazer, o patriotismo está fraco. Não está, a mensagem não está conectada. Exato. Então, é preciso o governo promover mais o patriotismo. E como é que se promove? Com boas ações, partindo do governo, promover boas ações, Exato. promover boa educação, boa saúde, e todo cidadão ter alimento em casa. Obrigado, Ilustre. Vamos escolher mais opiniões. Exato. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Ok. Primeiro, para dizer, eu sou patriota. Eu sou patriota até morrer. Qual tem sido o seu contributo? Eu tenho lutado dia após dia para poder despertar a juventude do sono profundo. Sim. A juventude está adormecida. A juventude está adormecida e existe, a maior parte dos jovens sim são patriotas, mas o que acontece é que nós temos atores políticos que são, como é que disse, numa das leis que aprovou-se recentemente num dos países africanos, persona non grata. Nós temos muitos atores políticos que permitem com que se denigre esta parte do patriotismo dentro da juventude. Por quê? Porque são essas pessoas não gratas. Pessoas não gratas são pessoas não gratas. Exato. Sim. São estas pessoas que acabam estragando a maior parte deste contributo do patriotismo. Por quê? Porque parece brincadeira, mas esses atores são aqueles atores que acabam levando o país para a sujeira. Então, tu quando te apresentas como aquele patriota, isto, aquilo, e depois já tens uma mancha, que nem com qualquer tipo de lixívia labial aquilo sai. É difícil. É difícil nós fazermos, nós sermos patriotas assim por completo, por causa destes atores que estão a gravar novelas de terror para o nosso patriotismo. Exato, exato. Obrigado, Inocêncio. Volto ao painel principal. Quero acreditar que terão acompanhado o conflito que teve lugar na cidade da Beira recentemente entre duas formações políticas. Quero ver as vossas opiniões. Como é que analisam? Será que aqueles jovens carregam ou não o ser patriota? Estão aliados, estão identificados com as causas moçambicanas ou nem por isso? Começo já consigo, Macom. Acompanhou ou não o conflito na Beira? Bom, eu acompanhei, feliz ou infelizmente acompanhei, mas antes de comentar isso, deixa-me só recapitular uma coisa aqui, só para endossar. Fique à vontade. Esta questão. A ideia de patriotismo, ela brota da ideia de algo que nos identifica, algo em comum. Eu trouxe a ideia da bandeira, trouxe aqui o hino nacional. São símbolos que nos levavam a nos identificarmos por eles. Causas. A luta de libertação nacional foi uma causa que todos nós nos revíamos nela. Exato. Por isso mesmo, éramos patriotas, abríamos a mão das nossas diferenças em busca de um objetivo comum. Tínhamos uma única agenda. Neste momento,
esta agenda, este espírito, Estes símbolos já não nos estes identificam. símbolos já não nos dizem nada, estão totalmente dissolvidos e qualquerizados. Qual é a causa? A causa disto foi foi a proliferação do espírito individualista. Quer dizer, os moçambicanos foram mergulhando na ideia do neoliberalismo sem olhar para aquilo que são os valores comuns da nossa sociedade. Fomos perdendo o essencial, os valores comuns. Deixa só acrescentar aqui mais um detalhe. Um dos colegas trazia aqui a ideia de que eu trouxe também, mas alguém comentou sobre a ideia de identidade nacional, que era um símbolo que nos unia. Mas é preciso lembrar que a ideia de identidade nacional falhou. E temos isso sistematizado, temos o Cabasso, tem uma tese do Cabasso que defendeu na faculdade de Ciências Sociais, na USP. Temos um romance do Amadou Nkrumah, O Sol das Independências, que mostra que os países africanos, após a independência, justamente fundaram a ideia de partido único com propósito de identidade nacional, foram adotando línguas estrangeiras com o propósito de construção de uma cultura nacional, mas isto falhou. Tanto falhou que depois verificamos a proliferação das guerras étnicas dentro do país. Isto Moçambique não é diferente. A quanto da tomada de posse, a quanto da formação do governo moçambicano, nós verificamos que havia havia grandes vozes que diziam que o governo moçambicano era constituído, na sua maioria, por gente do Sul. Isto foi, pouco a pouco, corroendo o espírito de patriotismo que nós tínhamos. E isto, cada um passou a olhar para o seu interesse. Temos agora uma situação na Beira, por exemplo, já vindo para a Beira, em que temos ali uma situação que alguns alegam que temos candidaturas, cabeças de listas étnicas. Temos a Stella, temos o Carvalho e temos o Calbano, que são ali de etnias que, por natureza, são etnias rivais. Isto por quê? Porque justamente a única coisa que nos unia, que era a identidade nacional, está sendo pouco a pouco roçada e coroada, de tal maneira que os grupos étnicos estão agora à procura de quem os identifica para os governar. Já não querem alguém que não seja da sua etnia. Ok. E isto aqui leva, pouco a pouco, vai levando a conflitos que nós não temos dimensão aonde podem chegar. Inclusive, uma das teses que justifica os conflitos políticos militares é justamente esta tese de conflitos étnicos. Então, aquele conflito que aconteceu na Beira, na cidade da Beira, no meu entender, resulta pela ausência de valores comuns da juventude. A juventude hoje não tem uma agenda da juventude, tem agenda de partidos políticos. Tem agenda, como eu costumo dizer, dos mais velhos. A juventude deve ser capaz de perceber que, neste momento, o que é que lhes une e o que é que lhes diverge. O mais importante não é ser da Renamo, da Frelimo, do MDM. O mais importante é buscar os valores que nos identificam. O problema da habitação afeta tanto quanto os jovens da Renamo, quanto do MDM, assim como da Frelimo. O problema de transporte afeta tanto todos os outros jovens. Quando nós abdicamos de causas, de lutas desta natureza e vamos lutar por mesquinices, nos revelamos uma sociedade de uma juventude desorganizada. E uma juventude desorganizada é uma vergonha para o país. E é justamente isso que os mais velhos têm tentado incutir na cabeça dos jovens que se propiciam a estas mesquinices. Exato. Graça, Licão, que análise faz deste conflito que teve lugar na cidade da Beira? Primeiro dizer que é uma situação muito triste, não é algo de se orgulhar, mas também o colega, no decorrer da sua abordagem, ele tocava um assunto muito importante, a questão dos ganhos ou das dificuldades que nós enfrentamos, onde eu, como membro do MDM, membro da Frelimo, assim como da Renamo,
temos as mesmas dificuldades. Eu notei que naquele dia ia decorrer um desfile e apresentação de algumas viaturas que serviriam de transporte público, ambulância e um carro para remoção de lixo. E essa passeata foi banida. Mas a pergunta que eu coloco, para quem iriam servir aqueles carros? Ou para quem vão servir? São para o povo. São para aquelas pessoas que estiveram ali naquela manifestação e fizeram parte daquela situação toda triste. Aquela ambulância era para quem? Era para a população. Então, é importante não olharmos e não nos apegarmos aos nossos partidos políticos até para defender situações vergonhosas. Exato. Antes de mais nada, eu tenho que valorizar e respeitar-me primeiro como cidadã e ter valores próprios antes de olhar para os valores partidários. Porque nós às vezes acabamos nos desviando, nos desvinculando daquilo que é o caminho certo para nos apegarmos a ideologias políticas que às vezes até nós mesmos não nos identificamos com elas. Então, é uma situação a não seguir. Primeiro, essa é uma recomendação que eu também deixo principalmente para os jovens. Olhem para aquilo que será benéfico para vocês, aquilo que irá vos ajudar no futuro. Amanhã só estaremos nós e mais nós apenas. Então é importante abraçar-nos e lutarmos para aquilo que será um ganho para nós. E uma chamada de atenção também para a polícia no nosso país. Eu tenho observado que em algumas situações onde os jovens estão para marchar, para manifestar alguma situação que não os agrada, nós temos lá polícias por todo o canto da cidade, que é, como eles dizem, que é para a paz e tranquilidade pública. Exato. A pergunta que eu coloco, onde é que estava a polícia naquele dia? O que é que ela fazia? Onde é que estava o gás lacrimogênico que tanto mal nos faz quando estamos para marchar? Onde é que estava essa polícia para evitar aquela situação triste que culminou com o que todos nós vimos, que não foi nada agradável? Então, está aí a chamada de atenção para a polícia. Vamos fazer o nosso trabalho de forma correta, que é para também evitarmos essas situações todas tristes. Eu não senti a polícia naquele local. Eu vi alguns vídeos onde a população estava ali naquela luta com aqueles bastões todos a machucarem um ao outro e tinha a polícia arredores a circular. Mas se eu disser que amanhã os jovens vão marchar, antes dos jovens estarem naquele local, nós vamos encontrar a polícia ali. Exato. Então, são situações por olhar e também são caminhos a não seguir, porque não nos identificam e muito menos ajudam a nós como jovens moçambicanos. Exato. Telma, podemos considerar que os jovens perderam a identidade. Se analisarmos profundamente aquelas imagens do conflito na cidade da Beira, dá a entender que são pessoas da mesma localidade, são pessoas da mesma cidade, a confrontarem-se entre elas. Podemos considerar que estão vazios, não têm... Estamos aqui hoje a falar do patriotismo. Está a faltar patriotismo no seio destes jovens? Bem, relativamente a essa questão, voltarei mesmo à explicação que o Macome acabou dando continuidade. A questão da identidade. Ultimamente, já não se luta muito pela identidade. Temos conflitos entre tribos, etnias, e no lugar de lutarmos por uma identidade nacional, se eu sou Tsonga, eu quero ser liderado por um Tsonga. Se eu sou Makonde, eu quero ser liderado por um Makonde. Por aí vai. Então, o que acontece é que, no meio daquela situação, ao invés de generalizar, né, porque nós vimos que a maior parte dos jovens já não se identificam com a pátria por causa de várias situações que nós temos visto no país, muita coisa que nós temos em falta. Mas eu gostava de ressalvar aqui um ponto quando se fala de patriotismo. Patriotismo, no seu conceito puro, é amor à pátria, amor à sua terra natal, aos símbolos nacionais, à bandeira, aos recursos e tudo. Mas o ser patriota não significa que você não pode criticar. O patriota, muito pelo contrário, por querer bem-estar social, ele deve criticar e deve ser dado espaço para criticar quando algo não está bom para salvaguardar. Espaço, legalmente, como já falávamos na semana passada, quando falávamos de liberdade de expressão, legalmente existe, mas muitas das vezes há boicotes quando nós tentamos nos expressar
por conta de questões que, por vezes, é mesmo para salvaguardar o bem-estar social. Exato. Então, em relação ao episódio que teria acontecido na Beira, nós não podemos viajar. É um exemplo claro de perda de identidade nacional. Porque, se nós recordarmos, era um dia de celebração da cidade da Beira. A cidade é do cidadão, tanto do MDM, tanto da Frelimo, tanto da Renamo. Vou já aproveitar, congratular o edil da Renamo, porque ele conseguiu, juntamente com os outros partidos, a Frelimo neste caso, trazer um ambiente de paz, um ambiente de patriotismo naquele lugar, mas tinham pessoas com convicções, sim, Quilimane, com convicções partidárias diferentes, ideologias partidárias diferentes, mas em contrapartida, houve um grupo que não quis se identificar com aquilo. Exato. Eu diria que não vou aqui generalizar nem apontar dedos para os partidos, porque ainda que tenhamos visto aquele comportamento em dois partidos diferentes, temos que entender que não são todos no seio daquele grupo que se caracterizam da mesma forma. Exato. Eu tenho aqui jovens da Renamo, da Frelimo, do MDM, estão aqui, estão a lutar por questões da pátria. Então, há que tentarmos separar questões individuais e questões grupais. No seio de uma sociedade, sempre teremos pessoas com comportamentos desviantes e uns com comportamentos que podem ser seguidos como exemplo. Telma. Aquela situação que nós vimos definitivamente não é exemplar. Exato. Telma, o que é necessário para amar a pátria? Primeiro, para amar a pátria, sentir orgulho do teu país, tu tens que ter, no mínimo, condições básicas para sobreviver. Uma das coisas que causa a falta dessa identidade, de unidade nacional, desse patriotismo, é a pobreza, falta de infraestruturas sociais. Estamos a falar aqui de escolas, hospitais, estamos a falar de alimentação, que é a questão básica. Ainda que eu tenha escola, hospital, se o meu estômago estiver vazio, estamos a falar de um país de pobreza extrema. E falando disso, nós podemos ver que é uma das causas principais dos conflitos dentro do nosso país. E para isso acontecer, é importante que o governo do dia, assim como nós, cidadãos, temos que ter a capacidade de tornar o nosso país desenvolvido, mas para tal, isso depende das políticas que o governo vai traçar. Estamos aqui, neste momento, para procurar caminhos de encontrar soluções. Então, eu acho que um dos caminhos que o governo deve nos oferecer para nós amarmos a pátria é nos dar condições mínimas. É difícil tu dizeres, eu amo o meu país, quando você sabe que no teu país não tem educação, quando você sabe que no teu país não tem saúde, quando você sabe que no teu país não tem estrada, quando você sabe que no teu país é muita coisa que nós podemos enumerar aqui. Exato. Então, eu acho que são questões que nós não devemos ignorar. Quando fala de amar a pátria, nós amamos o nosso belo Moçambique. Nós amamos, temos muita coisa para apreciar. Mas também há questões que nós temos que rever. Exato. Benildo, que análise faz da situação da cidade da Beira? Primeiro, permita-me recuar para uma reflexão que o colega aqui do painel esteve a trazer. Infelizmente não fechou quando trazia a questão das etnias, que era muito importante também trazer uma outra componente que, em algum momento, entra quando o assunto é conflito. Os conflitos e as cisões e as divisões entre tribos e etnias não é por si só um dado adquirido. É preciso haver qualquer mão ideológica, quer interna, quer externa, para que essas diferenças possam ser transformadas em fator de conflitos. Por exemplo, na obra The Dark Day in Ghana, de Francis Kwame Nkrumah, ele reporta muito bem como é que, após a independência do Ghana, houve mão externa através de subornos e traições internas para eclodir instabilidade dentro do país e, consequentemente,
todo aquele movimento que ditou a queda do regime de Kwame Nkrumah, que Exato. Penina, na nossa cabeça... vamos ao ponto, Não, só queria culminar Fazer uma e ponte, não é? terminar essa pensamento reflexão, Macron. que é para ver que essa questão de... Voltando à questão da beira, Exato. eu, talvez começando o conceito do amor, o amor, de uma forma geral, deve ser incondicional. Se o amor é condicional, então não é amor. A condição de amar é amar. Ponto final. Portanto, patriotismo não depende necessariamente de um conjunto de fatores que está aqui a trazer. Agora, que estimula, que desperta uma paixão mais fervorosa, isso é normal e natural e é efetivo. Vou dar alguns exemplos, antes de entrar especificamente na questão da beira, que também, sob o ponto de vista conceitual, podemos olhar para aquilo que Durkheim chamaria de consciência coletiva. Não é o indivíduo que está ali a lutar, mas é a consciência que se instalou, sob o ponto de vista do grupo, que faz com que as pessoas façam aquele movimento. Se calhar a pessoa, mesmo em casa, se olhando, não se identifica com aquilo, mas, entretanto, inserido dentro daquela coletividade, pode ou não ter um comportamento fora daquilo que é expectável, até por ele próprio. Portanto, essa questão de consciência individual e coletiva é muito importante trazer quando refletido. E talvez olhar um pouco também para o exemplo que se trouxe positivo do caso de Climane, em que estiveram, independentemente da cor partidária, etc., confraternizando por um mesmo objetivo e por uma mesma causa. Agora, é importante que, ao falarmos dessa coisa de patriotismo, também falemos da construção da consciência, quer individual e também quer coletivas. Quando nós, por exemplo, assistimos aos nossos jogadores ou jogadoras internacionais, se pudermos visitar a página de cada um, são pessoas que não têm ligação partidária, não conhecem muito da realidade moçambicana, mas estão lá, vencem um jogo, pegam a bandeira. O que é que dilui a moçambicanidade? É porque eles amam o país, o ponto final. E o amor à pátria deve ter esse condão de incondicionalidade. Eu nasci em Moçambique, eu sou moçambicano. O jovem Inocêncio disse muito bem aqui, eu sou patriota, independentemente das dinâmicas que possam acontecer do ponto de vista social, político, cultural. Eu nasci em Moçambique, eu sou moçambicano e, a semelhança daquilo que foi a obra de Eduardo Mondlane, eu vou lutar por Moçambique, Exato. dando o meu contributo em diferentes esferas na qual eu posso ser colocado para, efetivamente, a exaltação da moçambicanidade. Eu, dando um exemplo, a Índia, por exemplo, importa gergelim de Moçambique. É um dos que mais importa gergelim. Eu, quando estive na Índia, a conversa com o diretor do instituto onde eu estava, essa questão de exaltação da moçambicanidade, eu disse, sabia que o teu país exporta gergelim do meu? Ele assim, pegamos informação e fomos ali. Portanto, é este amor incondicional que traspassa aquilo que são os problemas sociais, políticos, culturais, étnicos. Eu tenho que ter o sentido de pátria. Eu sou moçambicano, passo fome, sou moçambicano. A fartura, sou moçambicano. Isso é incondicional. Portanto, nunca vai deixar de ser moçambicano. Vamos à plateia, não é? Para, mais uma vez, colher opiniões relativamente ao assunto em debate. Boa noite, seja bem-vindo. Saudações, boa noite. Saudar primeiro o telespectador lá em casa. Indo ao tema, patriotismo. Patriotismo, para mim, é um conjunto de valores que podemos nós conciliar a ética e valores sociais. Neste caso, a humildade e o amor ao próximo também podemos nós conciliar ao patriotismo. Só para poder coligar com o tema lançado sobre as agressões que houveram na cidade da Beira. Exato. O que acontece é que há patriotismo sobre a sociedade, mas há algum problema muito colocado no seio da sociedade sobre o partidarismo. E dentre eles colocam-se entre inimizades. Neste caso,
cada partido tem usado os seus para poder dissociarem-se de uns aos outros. Neste caso, isto acontece sobre também a sociedade em geral, não só os que são partidários ou não, mas há alguns que têm sido usados pela vulnerabilidade de não terem sido escolados, serem usados por um grupo de bandeira a poderem serem um pouco mais arrogantes sobre os outros. Portanto, existem alguns jovens que estão a ser instrumentalizados, não é? É exatamente isso. Alguns jovens são instrumentalizados a odiar os outros pela diferença da bandeira partidária. Ok. Neste caso, é o que aconteceu na Beira, em que alguns saíram do seu distrito ou da sua província para o outro com vista a agredirem os outros, mas por conta mesmo da diferença da bandeira. Neste caso, foram instrumentalizados, são instrumentalizados. Nós podemos olhar para o setor em que estamos nesse momento. Alguns, no tema cá colocado, às vezes podem até fugir do tema patriotismo e começarem com algo que não diz à sociedade, mas sim diz a favor da sua bandeira e ao escovismo. Exato. Já agora, aproxima-se o tempo da campanha eleitoral. Que conselho deixa para os jovens, tendo em conta a situação da cidade da Beira? É importante nós, como jovens, nós, como a sociedade em geral, sermos empáticos um para com o outro, porque nós sabemos que a dor do outro também é nossa dor. Não podemos nós sermos tomados pela nossa ignorância a ser liderados por outros de modo a agredir os outros. Só para contar uma história que aconteceu-nos, um episódio que aconteceu-nos há dias atrás, em que o nosso PUCA Moçambique, a nossa associação, esteve a simpatizar-se com jovens na Matola, criou um evento numa das escolas da cidade da Matola, e que instrumentalizaram a polícia a polícia retirar-nos de uma forma muito agressora. Neste caso, o polícia também tem que ser patriota, o diretor ou todos aqueles que estiverem no seio do trabalho devem ser patriotas e devem ter a humildade e empatia de modo a não serem instrumentalizados. Exato, obrigado. Ilustre, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Meu nome é Alicia Antônia Foco, sou representante do partido MDM. Exato. Antes de mais, quero parabenizar ao edil da cidade da Beira pela inauguração da escola primária de Inharime e dizer que a ausência da Direção Provincial da Educação no evento foi algo, ou melhor, é algo lastimável, porque eles deveriam estar lá presentes para saudarem aquilo que aconteceu, para receberem a escola que lá foi dada. E é de salientar que a idilidade do MDM foi excluída da gestão da educação. Mas, ainda assim, eles arranjaram um meio de construir uma escola primária, algo que o governo não conseguiu fazer, para ajudar as crianças, assim que é, a ter uma educação, a ajudar as crianças a não sofrerem tanto quanto sofriam antes, se calhar, para ter acesso à educação. Indo já agora para o tema, patriotismo vai mais além daquilo que nós vemos no superficial, é mais profundo. É você olhar para o seu país e querer ver o bem do país. Parte não só da juventude, mas também dos mais velhos. Primeiramente, parte do governo. O governo tem que ver o país e querer ver o bem dos seus como dizer, ver o bem do povo, querer ver o povo bem. E não é o que está acontecendo ultimamente, pelo que nós conseguimos ver. O governo tem usado políticas que, na verdade, não vão de acordo com aquilo que é o patriotismo. E mais tarde vem dizer que eles são patriotas. Como é que alguém patriota tem a coragem de chegar na mídia e dizer algo que não vai de acordo com aquilo que é a verdade?
como é que um jovem disse patriota se na verdade diz que amar é amar, mas quando você ama e você vê que algo não está bom, você tem que mudar. Exato. Então, se você quer ser patriota e quer usar e quer dizer que se eu amo incondicionalmente, não existe isso. Se você ama incondicionalmente, você tem que mudar. Porque o amor faz com que a pessoa tenha a capacidade de ver e de mudar a pessoa para garantir o seu bem-estar. Indo também à questão do que aconteceu na Beira, é triste ver que um partido político que deveria garantir o bem-estar da sociedade tem um comportamento do gênero. Ouvi eu que o carro que transportava os membros do Partido Frelimo não só vinham com membros da Beira, mas também dos outros distritos, das outras províncias, e carregava lá estacas. Essas estacas que deveriam servir para erguer a bandeira do partido, serviram para ferir outros jovens. E teve também um caso da morte de um jovem. Isso é lastimável. Nós temos que olhar para Moçambique como um país seguro. Se até onde há uma comemoração, há eventos do gênero, imaginemos nós numa marcha, na campanha, como é que vai ser? Exato. Como é que nós vamos nos sentir seguros em exercer aquilo que dizem que é liberdade de expressão, que realmente não existe apenas no papel, como já tem sido dito. Certo. Muitíssimo obrigado, Alice. 30 segundos para podermos voltar ao painel principal. Sim, mais boa noite. Falando de patriotismo, eu ia dizer que eu estar aqui a falar significa que sou patriota. Nem ser uma criança, ou a minha criança de 6 anos, perguntar, quando crescer, o que queres fazer? A primeira coisa eu ia dizer que quer estudar. É patriotismo. Quer ser engenheiro? É patriotismo. Mas como vais conseguir? É isso que nós devemos discutir. Como ter acesso? E estou a ver que a juventude, neste momento, está entrando num caminho muito errado. Por quê? Porque sempre querem sempre estar nas ideias, seguir ideias de mais velhos de combatentes. Nós somos combatentes, vocês têm que ouvir a nós. E a juventude deixa de criar ideias para o desenvolvimento do país. Olhando a situação da Beira, e nós estamos a ver que daqui a 2, 3 meses inicia a campanha eleitoral. E começou aquilo. E aquilo é uma marcha. Eu conheço a cidade da Beira, já vivi lá. E colocando o assunto do chefe, o colega aí no painel, o Marcial, de etnia, eu conheço a cidade da Beira. Tem uma etnia mais forte. Essa etnia vai dizer que a cidade da Beira é isto, é que é isto. Não vai acontecer. Vai dizer que nós não queremos, é que não vai acontecer. O Picado é o comando-geral da polícia. Não se pronunciar sobre a situação da Beira. Pedir a cabeça do comandante do distrito. Porque agora nós jovens sair à rua dizer que queremos fazer uma marcha pacífica. Vem encher de polícia. Naquele dia a polícia estava onde? A minha pergunta é isso, estava onde? E a ministra de Negócios Estrangeiros aí submeter candidatura na CNE falou que tem que ser campanha pacífica, eleições livres e justas, transparentes. Mas nós temos informação que algumas brigadas, que são brigadas centrais, quando chega nas províncias, até diz eu vou morrer. Isso aí vou dizer, está a dar informação à juventude que tem que se morrer para ganhar uma cidade. Temos exemplo de Quilimane, há 4 anos, há 5 anos, a morte de um cantor, de um músico. Isso começou quando o chefe disse também a mesma coisa. Ele tem que se morrer para se ganhar. Isso aí não é patriotismo. Isso é destruir o país. Isso é destruir o país. Aquilo que aconteceu na Beira foi ensaio. Eu tenho informação, claro que deslocaram alguns jovens de um distrito para outro distrito. Portanto, quando diz que é um ensaio, voltará a acontecer de uma forma drástica. É ensaio, a polícia tem que intervir logo. Certo. O comando da PRM devia chamar os líderes políticos partidários, nem é cabeça de lista. Eu estou a falar líder, tem líderes políticos. Chamar a eles. Há quem diz que a polícia esteve lá. A polícia esteve lá, o que fez? Vimos o comandante distrital a discutir com um líder.
com o presidente do município. Nem é aquilo que tem que acontecer. Logo dia seguinte, devia chamar os líderes partidários. Seja, aquilo é MDM, Frelimo, chamar o delegado político distrital do MDM, chamar o secretário da Frelimo daquela cidade. Para o que aconteceu. Porque aquilo vai acontecer. Exato, muitíssimo obrigado, Ilustre. Vamos entrar para outro campo do nosso debate, que tem que ver com o terrorismo na província de Cabo Delgado. Marcial, nos últimos anos temos visto a crescente onda de jovens a quererem ser militares. É pelo dinheiro ou é por amor à pátria? Bom, E também, há muitos jovens na província mesmo de Cabo Delgado que são aliciados a entrar nas fileiras dos terroristas. Qual é a causa? O que está-se a passar? São muitos fatores que podem ser aqui trazidos para o debate, mas até porque as causas do terrorismo são várias hipóteses levantadas, algumas inclusive já comprovadas. Mas é assim, em tempos de guerra, quem tem arma num território fértil é rei. Estes jovens, na sua maioria, são desempregados. Estes jovens, na sua maioria, não têm nenhuma perspectiva de vida. Estes jovens, na sua maioria, já tentaram, alguns até se formar, e não conseguiram emprego. Olharam para os lados e começaram a perceber que a única saída é estar no campo de guerra. Porque, na sua opinião, são jovens frustrados? Há uma sequência de jovens frustrados e a consequência, a demonstração mais plausível disto é o grosso número de jovens que entrou na PRM. Se reparar, a PRM serviu de refúgio do desemprego de muitos jovens. Uns que não conseguiram ter acesso a estes lugares, a PRM e aos outros órgãos, acabaram por optar, alguns acabam optando de forma deliberada a se juntar às Forças de Defesa e Segurança, até a irem para Cabo Delgado para se juntarem, ou para fazerem parte da Força de Defesa e Segurança, ou para estar do lado dos insurgentes. Exato. Mas eu trazia aqui um dado que a questão do desemprego e a questão étnica não deve de forma alguma ser analisada de forma marginal. Senão nós corremos o risco de termos uma questão que eu sempre tenho trazido, a ruandização de Moçambique. Nós temos aqui mais de 2.000 soldados ruandeses a defender o território moçambicano. E eu tive a informação de que no local, no quartel-general, onde é que estes fulanos estão, tem uma mina muito grande que ninguém sabe o que está sendo explorado naquele local. Os jovens locais de Cabo Delgado conhecem a geografia da sua província, conhecem muito bem os recursos que dali saem e sabem quais são e como é que são tirados esses recursos. Pelo que lutar por aquele lugar onde tem sido o seu lugar de sustento, custe o que custar, nem que isso signifique filiar-se ao terrorismo, eles vão fazer. Eles vão fazer. E nem que isso signifique juntar-se às Forças de Defesa e Segurança. Por quê? Porque eles já perceberam que a distribuição desigual dos recursos da sua província lhes torna cada vez mais pobres. Então, há ali um problema que é preciso se atentar e aprofundar-se nele, que é a questão da distribuição equitativa dos recursos locais. Exato. Voltamos aqui para o velho debate. A ideia da descentralização permite com que os recursos locais produzam efeito em território local. Não faz muito sentido que os recursos que são produzidos em Cabo Delgado tenham que vir para Maputo e Maputo tenha que calcular o que é útil para Cabo Delgado. Cabo Delgado deve produzir recursos, os seus recursos minerais devem ser capazes de responder às necessidades de Cabo Delgado e dizer que esta parte remanescente pode ir para Maputo. Maputo não pode decidir pelos países, por todo o território.
É preciso tirarmos essa ideia das lentes de pensar Moçambique a partir de Maputo. Eu estive, nesses últimos dias, estive a viajar pelos distritos de Nampula e Zambeze. Existe um sentimento de que nós, daqui de Maputo, pensamos que sabemos tudo sobre este país. Não é verdade. Aquelas populações têm se reinventado. Por que não permitir com que os recursos que saiam daquele local resolvam os problemas dali e dali se delimite uma cota para o governo central? E nós temos medo do terrorismo, mas o terrorismo fundamenta-se justamente, quer dizer, ele surge em dois locais bem interessantes, não querendo aqui atribuir responsabilidades a ninguém, mas para as zonas em que há grandes projetos petrolíferos, há sempre lá uma tendência de surgimento de conflitos, principalmente por onde passa a Total. Temos um histórico disso aqui nos países africanos. É preciso... Essa é uma hipótese que foi muito bem avançada, até inclusive em pesquisas publicadas aqui no território nacional, inclusive fora, que é preciso incapacitar a segurança local para trazer a segurança externa para controlar o perímetro onde se faz a exploração, e daí os governos locais não têm capacidade de mensurar a quantidade de produtos que são produzidos ali. Exato. E isto, igualmente, está sendo acompanhado por uma ruandização de Moçambique. Nós estamos aqui a incapacitar, quer dizer, nós já nem somos mais soberanos do nosso próprio território. Os que nos garantem a segurança num país são soldados de Ruanda. Exatamente. Benildo, quero também ouvir o seu posicionamento relativamente a esta situação que tem vindo a tomar parte nos últimos tempos. Já muitos jovens, principalmente na província de Cabo Delgado, aliarem-se aos terroristas, mas também nas Forças Armadas de Moçambique. Há também jovens que têm vindo a afiliar-se às nossas forças, mas não por amor à pátria, quem diz, mas sim pelo dinheiro. Que análise faz, tendo em conta que estamos a falar do patriotismo? Bom, essa questão de terrorismo tem o seu histórico em Cabo Delgado e foi tomando diferentes proporções e variações. Penso que quando surgiu em 2017 não tinha a mesma faceta que teve na sua evolução, porque na básica pesquisa que foi possível fazer, é possível identificar uma origem interna, do ponto de vista do terrorismo, mas foi tomando outras facetas, nomeadamente com a introdução de ideologias de orientação religiosa e etc., e o envio também de jovens em situação de desemprego para países como Quênia, Somália, até a própria Tanzânia, para formação, quer militar, quer também ideológica. Portanto, são várias componentes que estão ali em volta e, sobretudo, sob o ponto de vista de instalação, pelo menos o que a narrativa daquilo que foram as pesquisas realizadas, elas foram exatamente em zonas em que existia um grupo de jovens, mais ou menos em situações, o que o colega disse, de desemprego, etc., acompanhado de outros fatores que também tentei trazer, do ponto de vista inicial de debate, que não se faz nenhuma insurgência somente com base em componentes internas. Seria uma análise reducionista da dimensão e da proporção do que é uma instabilidade num país e do que é instalar terrorismo num país. Obviamente que há narrativas que falam de mão externa. Essa mão externa é essa que dá o financiamento e faz toda essa componente de suborno e etc., que vão suportar a logística de tudo aquilo que é ação, e também aliado a um conjunto de promessas de desenvolvimento socioeconômico das famílias, etc. Portanto, as pessoas também desenvolvem aquele sentimento de suicidas altruístas que podem dar a vida
mas com a promessa de que as suas famílias poderão continuar a ter uma vida mais ou menos estável do ponto de vista econômico. Portanto, são todas essas componentes que, do ponto de vista inicial, são importantes trazer para pensar a insurgência no caso de Cabo Delgado. Exato. Graças a Deus. Bom, olhando para essa questão do terrorismo, eu penso que há vários fatores por olhar. Depois de 2017, né, das primeiras ondas de terrorismo, o projeto ANAT trouxe-nos um relatório onde fazia uma vistoria ou uma visão geral daquilo que poderiam ser as razões que estariam por detrás das ondas de terrorismo em Cabo Delgado. Primeiro, trazem a questão da localização da nossa zona costeira, onde, principalmente na zona norte, é conhecida como um dos principais corredores de tráfico ou contrabando de drogas vindas do Irão, Paquistão, que posteriormente são transportados para a Europa. E essa fragilidade da nossa zona costeira e das nossas fronteiras, principalmente fronteiras circunvizinhas, acredita-se que acabaram culminando com a inclusão do terrorismo em Cabo Delgado. Exato. Mas também olha-se uma outra vertente, onde em Cabo Delgado nós temos jovens abaixo dos seus 15 anos, que representam 44% da população daquela província. E depois temos uma mediana de uns 18,3, ou seja, jovens com 18 anos representam a média, a metade da população. Quer dizer que temos uma população muito jovem e acaba até criando possibilidade de ser a maioria naquela região. E essa mesma juventude está desempregada e não é escolarizada. A maior parte dos jovens em Cabo Delgado não tem o acesso à educação. E também traz-se um outro fator, a questão das desigualdades econômicas que existem naquela zona. E todos esses fatores podem ter culminado com o terrorismo, ou podem ter influenciado também os jovens a aderirem à onda do terrorismo. Por quê? Se formos a olhar desde a exploração dos recursos lá existentes, os jovens, a população local não foi incluída desde o início e também não sentiram os ganhos destes mesmos recursos. Exato. É complicado, eu costumo até dar exemplo de Inhambane, onde explora-se muito lá o gás natural. Eu sei que na minha cidade explora-se o gás natural, mas para eu ter acesso a esse gás, eu ainda tenho muitas dificuldades. Então, qual é o sentimento? Como é que eu vou achar que esse recurso é importante na minha cidade ou no meu país? Porque nem eu mesma, que estou bem próxima dele, não consigo usufruir. Então, era importante também acomodar-se esses jovens que se encontram nessas zonas. Exato. Muito Já temos uma margem muito elevada de jovens que não têm o acesso à educação, não têm emprego. Por que não alocar esses jovens? Se formos a ver, a maioria das companhias que existem em Cabo Delgado e que estão a explorar os recursos, não temos lá jovens. Temos abaixo de uns 30% que estão lá como mão de obra a trabalhar. E a maioria vem da África do Sul e de outros países. Como é que os jovens daquela cidade se sentem? Como é que os moçambicanos se sentem ou acreditam que podem ser incluídos nos recursos que são deles? Eles reconhecem a existência desses mesmos recursos, mas quando chega o momento de explorar ou trabalhar para beneficiar-se do mesmo, eles não estão lá inclusos. Exato. Telma, Yolanda, seu posicionamento relativamente a esta situação? Bem, em relação a esta situação, há vários fatores que nós podemos aqui levantar. Um dos fatores principais é a pobreza. Vou recuar a uma palestra proferida pelo ex-presidente, Sua Excelência João Quixissano, no IGR, a quando da comemoração do Dia da Independência. Ele abordou um pouco esta questão e de recordar que uma das causas, eu acabo dizendo uma das causas principais é a pobreza, porque o gás natural, o petróleo, as pessoas tomaram conhecimento de que temos isso há muito pouco tempo. Mas ele, na sua explanação, disse que ainda na sua governação, ele
já descobriu algumas zonas que tinham petróleo e gás, mas evitou anunciar que se explorem esses recursos, porque o país em si, devido a vários conflitos que existiam a nível interno, a anunciação da existência desses recursos iriam aumentar os conflitos que temos internamente. Então, em relação ao terrorismo, uma das causas, aliando a causa principal, quando falamos do distrito como polo de desenvolvimento, ou localidade como polo de desenvolvimento, e temos algumas zonas que têm esses recursos que podem ser explorados e que pudessem garantir o crescimento e o desenvolvimento econômico no país. E quando são explorados, nós sabemos que quando são explorados, nós esperamos que funcionem ou sirvam para satisfazer vários setores sociais que garantem sustento de um país. Neste caso, estaríamos a falar das mesmas áreas que estamos aqui a repetir, promover emprego, investimentos, escolas, hospitais, etc, etc. Exato. Contudo, o que acontece é que daquelas áreas extrativas pesadas que nos oferecem impostos mais-valias, que são 32% para cada área de exploração de energéticos, como aqueles oferecem uma grande parte de imposto que podiam sustentar o país neste caso. E não só. Outra coisa é que nós, como país, somos um país que não é industrializado. E como não é industrializado, e em termos tecnológicos também estamos um pouco retardados. Outra é que é uma outra problemática. Ainda que se explore alguns recursos, eles são exportados de forma bruta e isso retrocede-nos em termos de ganhos. E fora nos retroceder em termos de ganhos, temos a questão da distribuição não equitativa de recursos. Então, esta questão da distribuição não equitativa de recursos é que traz essa vulnerabilidade do jovem na sua localidade, ao descobrir que estou numa zona rica, no entanto, continuo pobre, ele se alia facilmente. Mas este não é apenas o único fato, porque um dos pontos principais para fomentar o terrorismo, que nós chamamos de insurgência, mas eu não acho insurgência, porque para que haja terrorismo, a mão externa consegue dominar, principalmente quando temos conflitos internos. Exato, exato. E uma das causas que torna este terrorismo mais abrangente, nós sabemos que a zona mais afetada é Cabo Delgado, porque temos lá a bacia do Rovuma para a exploração de gás natural e também teve um pouco de mais incidência em Sofala. Então, nós estamos a ver que aqui não se tratou apenas de questões de pobreza, também tem questões políticos partidárias, tem questões étnicas, tem questões ideológicas, tem questões culturais. Então, a não disponibilização de uma boa educação permite que o jovem facilmente seja instrumentalizado, tanto a nível tanto por agentes nacionais como agentes externos. Então, temos que ter em conta que o desafio não é só a nível interno, porque se formos a ver, iremos ver que tem lá países islâmicos que têm uma tendência de dominar todas as zonas a nível de África, que tenham recursos por serem explorados, mas para eles aproveitarem, eles chegam como altruísta. Exato. Se você vende uma galinha a 20 meticais, ele pode te propor 100 meticais. Então tu veja aquela pessoa como uma boa pessoa, a qual eu posso me aliar, mas não é um altruísmo, é uma estratégica, porque sabe que a Thelma está com fome. Isso. Então, se a Thelma está com fome, se eu lhe proponho dinheiro e ele não é educado o suficiente para perceber que provavelmente eu estarei a ferir a minha pátria,
em detrimento do meu estômago ou sacrificar a minha vida, porque há os que podem até aceitar ser bomba ambulante, mas para que a minha família viva bem e ficamos nessa. Exato. Muitíssimo obrigado, Telma. Infelizmente o nosso tempo já não perdoa-nos. Volto à plateia, vou dar 1 minuto para cada um, não é? Para poder deixar as suas últimas considerações relativamente a este tema, ou pode ser um outro assunto, dependendo de vocês. Sim, e falar da situação de Cabo Delgado, do Exato. terrorismo, é também falar das dívidas ocultas. Por quê? Porque são coisas que praticamente vieram quase no mesmo tempo. Por quê? Porque as dívidas ocultas vieram para fragilizar o país, para que o terrorismo pudesse ser muito bem recebido. Porque um país fragilizado praticamente acaba recebendo o terrorismo de mãos abertas. E para dizer que o terrorismo não é só terrorismo como nós olhamos, é uma forma de proteger interesse de certas pessoas, visto que há minas em Cabo Delgado que não sabemos são minas de quê. Então, estas mesmas minas são protegidas pelos mesmos terroristas que ganham rios e rios de dinheiro. E Cabo Delgado é um dos sítios em Moçambique atualmente que por dia creio eu que produz mais de 90 milhões de meticais por dia por causa dos recursos que são lá tirados. Okay. Então, esses interesses são da mão externa como também da mão interna. Então, temos muitos líderes com interesse de não terminar a situação de Cabo Delgado. E Cabo Delgado é bunker de muita gente. Portanto, este é um conflito que não terá seu termo, digamos, a um curto prazo, não é? Não, a situação de Cabo Delgado é controlada remoto. Veio o Presidente da República há tempos atrás a dizer que conhecia os financiadores do terrorismo, mas nunca nos foram apresentados esses financiadores do terrorismo. Falaram de alguns donos de companhias de bombas de combustível, isto, aquilo, mas nunca nos foram apresentadas essas pessoas. Não chegamos nós a ver nenhuma bomba de combustível fechada. Para dizer o quê? Para dizer que conhecem essas pessoas que patrocinam ou financiam o terrorismo, mas porque este mesmo terrorismo é o mesmo terrorismo que deixa as pessoas ricas a comprar as casas nas Bahamas, a terem contas gordas, a comprarem Lamborghinis e Ferraris no mesmo país. Então, este terrorismo, se for a ter fim, vai ser que nem fechar uma boca de fumo no Brasil, do PCC ou uma coisa do gênero. O terrorismo em Cabo Delgado não tem diferença com o PCC no Brasil. São coisas que não vão terminar tão já. Exato. Muitíssimo obrigado, Inocêncio Manique. Não, fica à vontade, fica à vontade. Sim, mais uma vez falando, o terrorismo em Cabo Delgado é causado muitas das vezes por baixa escolarização. Isto acontece em quase todas as zonas recônditas. Temos Moamba, que temos uma hidroelétrica, em que essa hidroelétrica não beneficia a sociedade de Moamba. Temos Chibuto, que temos areias pesadas, e que essas areias pesadas não beneficiam os moradores de Chibuto. Temos Inhambane, que temos a mina de gás e não beneficia os moradores de Inhambane. E Cabo Delgado e cada ponto do nosso país. Exato. Neste caso, isto cria uma indignação, principalmente para a camada jovem. A camada jovem fica indignado e que uma pessoa indignada, qualquer oportunidade que lhe vier, ele abraça. Neste caso, os jovens que abraçaram o terrorismo são jovens indignados, são jovens que querem lutar por aquilo que eles acham que é seu. Então, neste caso, eu agradecia que os governantes eles dessem um pouco de mais ouvido àquela sociedade que lá está, porque um dia o país pode vir a explodir, porque cada sociedade tem várias indignações e que precisam de apoio para poderem passar por essa indignação. Exato. Obrigado, Ilustre. Olá, boa noite. Boa noite, aqui Naira Josefa Matavel, membro do partido MDM. Eu queria apenas comentar acerca
acerca do... Como é que é o tema? Patriotismo. Exato. Desculpa. O colega do painel há pouco falou acerca do amor incondicional. Eu acho que nós não podemos amar de tal forma que o tal amor nos machuque. Se nós percebemos que num determinado tempo estamos a sair lesados, parece que as mulheres têm muita noção de amor que machuca. O exemplo gira em torno do amor. Pode continuar com o seu pensamento. Exato. Obrigada. Eu acho que nós não vamos amar algo que nos faz mal. Em um determinado tempo nós vamos perceber que já bati tanto na pedra, mas a pedra não me responde. É claro que nós vamos deixar de amar a pedra. Exato. Porque não dá resposta. Com isso quero dizer que os jovens moçambicanos muitas vezes não têm tido o patriotismo com a pátria, exatamente porque não tem nada que lhes convence. Exato. Que o Moçambique, realmente, eu tenho amor ao hino nacional, tenho amor à bandeira, ao emblema. Eu não posso estar andar a amar uma coisa que não faz sentido. Faz sentido, sim, mas onde eu percebo que não tenho resposta, não tenho nada que me dá o suporte para o amor da tal pátria, não faz nenhum sentido eu estar nisso. Exato. Obrigado. Sim. Sim, mais uma vez, boa noite. E vou indo no tema de situação de Cabo Delgado. Assim, nós como jovens devemos ajudar o governo a melhorar em termos de gestão da coisa pública. Assim, antes do governo ir para Ruanda, reuniu com a SADC, não sei a SADC, e eu tive conhecimento com a média que a SADC, antes de enviar as forças, queria saber as causas. Queria saber as causas do conflito. Era para se enviar uma equipa para o país, para entrar no terreno, para saber as causas. O governo, por saber que o problema é o problema do moçambicano, ignorou. Correu sem a Assembleia da República aprovar, foi chamar uma força ruandesa, que essa força, e amanhã nós vamos voltar, o moçambicano vai voltar para a SADC chorar os problemas que está a semear dessa força. Nós não sabemos até que ano que essa força vai sair, porque ainda temos recursos em Cabo Delgado. E vão nascer filhos. E é provável que esses filhos também sejam militares ruandeses. Vão ter identidade moçambicana. É o conflito que está a vir para o próximo presidente do país. Nós nem não sabemos quais são os acordos. Portanto, Cabo Delgado é um caso de estudo, não é? Não, eu ainda não acredito. Ainda vou alinhar com o Guebuza disse, o presidente Guebuza disse que o problema de Cabo Delgado não é falta de emprego. É o assunto nosso internamente. E está claro, eu tenho certeza que ele sabe do assunto. O vimos na tenda de Bel, na tenda. Em 2012, 2013, já tinha... Aproxima mais um pouco o microfone. Em 2012 ou 2013, aquela equipa de Nhangomene e a CISI já tinha conhecimento que há um grupo lá que está a ser formado. Porque o governo não travou neste momento. Em 2000, não sei em que anos, não sei, já não recordo, vimos vídeos de Força de Defesa e Segurança, que é a Polícia de Intervenção Rápida, a escravizar os mineiros em Robi, né? Foi vídeo sobre Robi, não só Robi. A espancar a população de Cabo Delgado. Eu, como jovem, nativo, para explorar matéria-prima da minha terra, estou a ser proibido, mas aparece uma entidade estrangeira que está explorando. O que eu vou sentir? Obrigado, Ilustro. Ficou o essencial. Acho que não temos mais... boa noite. Boa noite e agradecer pela oportunidade. Chamo-me Aida, membro do Partido Frelimo.
em relação ao patriotismo, tem uma ideia que diz que unidade na diversidade. Nós não podemos nos abster dessas citações ou dessas ideologias. Nós somos diferentes, nós temos de perceber primeiro o que é Moçambique. Moçambique é resultado do quê? Moçambique é resultado de forças, de guerras, né, coloniais. Nós, se hoje dissemos que somos moçambicanos, é porque tivemos uma luta comum. Os povos tiveram de se unir para uma luta comum. Então, como preservar essas lutas, essa irmanidade, essa fraternidade entre nós após essas guerras, né? Então, é necessário respeitarmos as diferenças, né, que produzem conhecimento, conforme eu disse na semana passada. Produzem conhecimento quando a gente é capaz de ouvir o outro, respeitar o outro, porque as ideias são vastas. Exato. Não é possível, num mandato, cumprirmos tudo quanto o povo diz. Claro, vamos ter que ouvir o que o povo realmente quer e tentarmos enquadrar naquilo que são as nossas políticas. Em nenhum momento, quando um indivíduo não é patriótico, essas situações de terrorismo tem como entrar. É melhor, estão a dividir para melhor reinar. Okay. Então, um povo que não está coeso, não tem um ideal, é susceptível de vários fenômenos. Então, é importante a gente rebuscar, conforme o meu par estava a dizer, é importante a gente rebuscar valores que nos aproximem do ser moçambicano, né? Eu penso que sugiro aos jovens, sou jovem, eu em nenhum momento quero crescer ou procriar filhos para viverem numa sociedade que está em guerra. Exato. Então eu advirto a juventude a não pautar por essas vias, embora haja fome, embora haja guerras, embora haja todo tipo de cenários, porque os problemas são para humanos. Nós estamos aqui para resolver problemas, não para dizer que o problema X existe. Nós estamos para resolver os problemas. E cabe a cada um de nós tomar a posição na sua área e responder às necessidades desses problemas. Porque aqui não podemos estar, eu Renamo, eu Frelimo. Somos jovens, ainda bem que somos jovens. E ainda estamos numa fase tenra. Nós devemos cultivar boas ideologias, né? No sentido de como contornar esse terrorismo, né? Como sermos patriotas de verdade. Então, eu penso que nós devemos ser mais coesos, trazermos ideias com vista a desenvolver e não a recuar. Exato. Muitíssimo obrigado. Telma e Yolanda, últimas considerações. Bem, em relação às últimas considerações, só queria ressalvar aqui um ponto. Falou-se muito de 2017 como o período em que eclodiu a questão do terrorismo, mas dos estudos que foram feitos, eclodiu em 2013. E tendo eclodido em 2013, foram feitos vários estudos e a nível da SADC tornou-se uma preocupação porque sabemos que Moçambique faz fronteira com Tanzânia e a questão de estar ligada também à África do Sul e então, o corredor econômico a nível da região da África Austral certamente ficava afetado por conta do terrorismo em Moçambique. Exato. E desenhou-se uma estratégia de segurança a nível da SADC para apoiar Moçambique em termos de segurança. Mas tem uma questão que sempre me preocupou. Este não é o primeiro painel que irei falar disso. A questão de terciarizar a segurança em um país. Um país não pode terciarizar a área de segurança, na minha opinião, porque questões de defesa e segurança estão relacionados à soberania do país. Então, não sei se talvez na minha inocência, por não ser estratega, por não ser formada em área de segurança, pode não fazer muito sentido, mas achei importante deixar cá este alerta em termos de termos forças de outros países, sabendo que o próprio conflito que está lá não envolve apenas questões de divergências internas, mas também temos interesses internacionais. Exato. Que nos garante nós que os ruandeses não têm nenhum interesse no nosso próprio país. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Telma e Yolanda. Benildo Pinto, últimas considerações.
embaraçoso, mas reitero que o amor à pátria deve ser incondicional. Qualquer amor que tem condicionalismos é qualquer coisa diferente do amor. Mas não é sobre isso as minhas considerações finais. Se calhar podemos arranjar um programa só para discutir essa conceitualização do amor. Saio com indicações muito positivas deste programa na medida em que discutimos conceitos e a parte prática daquilo que foi a proposta, nomeadamente a questão do patriotismo e também do terrorismo, no caso específico em Cabo Delgado. Exato. E também saio com a sensação daquilo que foi uma questão que colocou de haver uma necessidade muito grande e até um desafio para aquilo que é a agenda de governação de criar linhas cada vez mais firmes e fortes naquilo que é o processo de educação e formação do homem, porque o resumo que eu trago da maioria das colocações aqui é o que está em causa é o processo de educação e de formação do homem. E também se alia aquilo que é a questão dos desafios da empregabilidade. Exato. No 4º Fórum Internacional da Democracia Participativa em África, foi trazido muito essa necessidade de a prioridade na agenda de governação ser os jovens, porque realmente é a massa que faz o cotidiano acontecer, mas também ao mesmo tempo é que em algum momento pode estar um pouco à margem daquilo que é o processo dos ganhos. E é importante, ao pensar o país e a governação, olhar sobretudo para a questão dos jovens, que são um grupo que mais pode dar e também mais pode estar numa situação de volatilidade ao ponto de entrar em ondas como de terrorismo, etc. Exato. Obrigado, Benildo Pinto. Graça Licau, últimas considerações. Bom, antes de mais, agradecer pelo convite. Foi um debate muito interessante e deu para colher também mais experiências à volta dos temas que vinhamos discutindo aqui. Bom, jeito de considerações finais, talvez ressaltar um ponto, a questão da empatia. Quando algumas coisas, alguns problemas não nos afetam, isso não nos inibe de lutarmos por aquela coisa. Quando, por exemplo, eu, na qualidade de Graça, consigo ir à faculdade, tenho um emprego estável, isso não me incapacita de lutar por aqueles que não se encontram na mesma situação que a minha. E é fundamental que saibamos ter empatia e lutarmos por condições melhores, mesmo que as nossas já estejam boas. E isso é um desafio para todos os jovens. Não olhemos, vamos olhar fora da caixa. Olhemos para o além. Eu, se no meu quadrado estou bem, mas todo o círculo está mal, eu tenho que pensar que daqui a alguns anos há maiores probabilidades de eu também fazer parte daquele círculo e não estar bem. Então, para eu ser patriota, devem existir razões também que me motivem, porque a questão do patriotismo também gira muito em torno do orgulho à pátria. Exato. E a questão do orgulho tem muito a ver com fatores que te levam a se orgulhar de algo. Então, deve-se trabalhar muito nessa questão e criar-se condições para que ultrapassemos e isso deixe de ser motivo de debate. Penso que com esse ponto podemos chegar e resolver outros problemas que nos assolam. Exato. Então, obrigado. Outro ponto, desculpa, era a questão também das ondas de terrorismo, dizer que é um assunto que está além das nossas capacidades, das nossas visões, está acima das mais profundas imaginações nossas. É um assunto que pode ser desconhecido por nós, mas existem pessoas que o conhecem e que podem criar condições para solucionar. Então, é de lamentar e é fundamental para que essas pessoas também envidem esforços, parem de olhar para si, mas olhem para a conjuntura toda e preocupem-se com essas pessoas. Exato. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Nós, Macome. Bom, um alerta para a situação de Cabo Delgado e para a ruandização de Moçambique. Não existe almoços grátis. Os ruandeses não estão ali para nos ajudar. Estão ali para salvaguardar os seus interesses. 2. A violência é uma forma de fazer política. Foi assim no passado, é assim no presente e sempre será assim. A história do Ocidente, a história de fazer política do Ocidente, a história de fazer política dos Estados Unidos nunca esteve dissociada da violência. Nunca esteve dissociada
de agressão. A história da independência de Moçambique nunca esteve dissociada da violência. A história da democracia em Moçambique nunca esteve dissociada da violência. Então, lembre-se sempre, a violência é uma forma de fazer política. Não é por acaso que estamos sempre, os países desenvolvidos estão sempre a construir armas de destruição maciça. É porque eles sabem que a violência é uma forma de fazer política e é uma forma de se manter no poder. Até mais. Muitíssimo obrigado, ilustre. Peço uma salva de palmas pelas contribuições que aqui saíram. Exato. E assim, estimado internauta e telespectador, despeço-me com promessas que a voltar na próxima quinta-feira, quando forem precisamente 20h45, aqui na FTV, no seu canal de eleição. Uma boa noite, até lá.